Então, gente, a gente tem um tempo aqui ainda, a gente pode seguir para alguns lados. Vocês gostariam de falar sobre a homossexualidade? Olha só, uma coisa que eu acho que a gente poderia conversar um pouco aqui. A gente pode gastar tempo falando, por exemplo, a questão da homossexualidade. Eu estou entendendo, eu acho que estou entendendo a angústia de vocês. De olharem pessoas íntegras, pessoas legais, que fazem um questionamento muito legítimo. Por que é pecado? Acho que isso aí angustia, né? E a Bíblia fala que é. Praticar a homossexualidade fala que é pecado. Mas a gente pode falar sobre isso, mas eu quero só dizer que essa não é a única angústia que existe. E a gente se compadece muito dessa. E por causa dessa angústia, que é legítima, a gente tende a negociar, inclusive, o que está escrito. Porque a gente acha, será que é isso mesmo que está escrito? Só que essa angústia existe em outros casos. Entende? Existe uma angústia onde nós vamos ser frustrados, sim, em algumas coisas, porque a gente quer umas coisas que Deus não quer. E aí o que a gente faz? A gente muda Deus? A gente muda o que a gente quer? Quais será que são as opções? Aí a tendência nossa é falar assim, primeiro então assim, então a gente elimina Deus. Tá, é uma opção. Você elimina, tem um tanto de gente eliminando. Você vai ver um tanto de expressão, as igrejas que estão mudando a teologia toda para se adequar àquilo que é conveniente para elas. Entende? Então, descaradamente torce o que está escrito na Bíblia, pô. Sabe? Aí não é uma questão de interpretação. Não é interpretação, ali é uma questão de conveniência. Então você, assim, rompe com o que está escrito, porque aquilo parece que faz mais sentido de acordo com aquilo que você sente e pensa. Ou seja, eu vou adaptar o meu credo àquilo que é conveniente para mim. É um direito. E acho que, sabe o quê? Deus respeita. Romanos 1 fala isso. Deus os entregou às suas paixões. É isso que você quer? Viva! Você não vê nem Deus rachando os caras no meio com um fogo consumidor que veio do alto, né? Só que veja bem, essa angústia existe em outros casos também. Então, um homem, por exemplo, que tem atração por mulher, e agora aquele desejo vai ser exclusivo da parceira dele, da esposa dele, ele também vai sofrer angústias. Uma mulher que de repente casa com um homem, que ela descobre que ele não é aquele príncipe que ela imaginou, e que ela descobre que de repente aquele cara que ela deu um fora está mais próximo daquele ideal que ela tinha, ela vai ter que lidar com essa angústia também. Então, essa angústia nós vamos ter que lidar o resto da vida. A pergunta é, o que sobra para nós? É a gente mudar Deus? Então o que sobra? Agora, não vou descartar Deus, vou fazer o que Ele quer. Então, o que Ele quer? Ele quer que eu mude, então agora eu vou mudar. Aí a gente peca de novo. Porque daí o que sobra de alternativa para nós? Então, Deus quer que o homossexual seja hétero. Então, Deus quer que esse ser humano agora reprima o que ele sente. Então, se você olhar, as duas alternativas, elas são muito ruins. A minha pergunta é, desde quando elas são de Deus? Porque me parece que nós estamos esquecendo uma terceira alternativa, que é a graça de Deus. Só que graça nas Escrituras não dá margem para a gente viver o que a gente quer. Graça nas Escrituras é um empoderamento para a gente dar conta de viver o que só Deus consegue. E Ele libera para nós. É fazer o impossível se tornar possível, porque Ele vai viver através de nós. Então, me parece que boa parte das angústias que a gente sofre e cria vários mecanismos, como fala lá no texto, lá no Velho Testamento, que o meu povo cometeu 2 crimes. Primeiro, me abandonou, né? Fonte de água viva. E segundo, cavou suas próprias cisternas e cisternas rachadas que não retêm água. Então a gente tem esse movimento de que a gente olha para situações e a gente abandona Deus. Não é esquecer de Deus, não é não entender Deus, é voluntariamente romper com Ele porque não é conveniente mais. Então eu estou rompendo com Deus agora porque não me convém mais. Eu quero viver o que eu quero. Estava lendo o livro do Jonas Madureira, o livro agora, o Inteligência Humilhada, que ele fala sobre a autorreferência, sobre a ego-referência e sobre a tel-referência. Né, que são 3 formas de você... Três alternativas que você tem, né? De olhar para você assumir como sua própria referência. O que pode ser? Pode ser Deus, a tel-referência, pode ser ego, aquilo que você sente, pode ser auto-referência, o que o outro diz. Então, se a gente parar para pensar, nós estamos discutindo isso. Então, eles olham para eles, seja quem eles forem, não importa,
olham para si próprios, morrem de dó, aí pela autocomiseração fala assim, é digno que eu rompa com a Tel, porque por causa daquilo que eu sinto, então eu opto pela ego. Não, agora eu vou optar, vou romper com a Tel referência, porque olha o que o outro está dizendo a meu respeito. Então serve de lastro, né? Para validar aquilo que me serve de referência, aquilo que me define. Então eu acho que a gente tem que voltar, de novo, para essa terceira alternativa. Qual que é a proposta de Deus para a humanidade? Então me parece que quando Deus olha para a humanidade, ele vê só 2 tipos de humanos, e não é pela orientação sexual. Se você parar para pensar, orientação sexual não é uma definição vinda da Bíblia. É vinda dos homens. A psicologia criou. E eu acho que ajuda. Mas acho que tem servido como tiro no pé. Hoje a gente adota uma definição que veio dos humanos para definir os humanos. E a gente deixa o Criador dos humanos de fora. Se a gente perguntar para Deus, quando o Senhor olha para a humanidade, quem o Senhor vê? Eu acho que ele só vai responder 2 coisas. Vejo vivos e vejo mortos. Não é isso? Quem são os vivos? Quem são os mortos? O maior problema que a humanidade tem não é a orientação sexual, é a morte espiritual. A gente olha esse número de religião crescendo, a gente fala, meu Deus, está amarrado em nome de Jesus. Isso aí faz uma denúncia de uma busca interior das pessoas. As pessoas estão buscando o metafísico, as pessoas estão querendo fazer as pazes com um possível criador. As pessoas têm uma espiritualidade que elas querem, uma resposta para elas querem um preenchimento, elas querem uma direção. Então existe uma demanda interior no ser humano, independente da cultura. Isso é global. Não é isso? A gente vê na história da humanidade a necessidade de conectar com o sobrenatural. A necessidade de algo maior. Que é o que a gente fala desse vazio. E que a gente que crê na Bíblia sabe que é do tamanho de Deus. E que esse Deus tem um nome. Que Deus não é uma força, que Deus é uma pessoa. E que ele é invisível, mas ele facilitou porque ele mandou Jesus. Então você consegue ver a expressão visível de um Deus invisível. Quem é Deus? Olha para Jesus que você descobre quem Deus é, quem o Deus invisível é, quem o Todo-Poderoso é, quem o Criador é, né? Quem o Alfa e o Ômega é. Então você olha para Jesus, você descobre. Então a proposta de Deus me parece ser essa. Se a gente botasse ele hoje aqui, quem o Senhor vê quando o Senhor olha para a humanidade? Eu vejo vivos e mortos. Eu acho que é o que ele diria, pelo que eu entendo da Bíblia. Vocês me corrijam. E os mortos são aqueles que ainda não experimentaram o Espírito da vida. E o Espírito da vida é o próprio Cristo. Então, quando esse Espírito vem, o meu Espírito agora o quê? Recebe essa nova natureza. Ou seja, eu que era, até esse momento, temporal, terrena, porque eu tinha o quê? A minha psique e o meu corpo. Não é? Toda a minha questão psíquica e o meu corpo. É o que eu tinha de patrimônio. Até chegar o Espírito Santo, que me conecta agora com o atemporal e o eterno. Então agora, pela primeira vez, eu experimento vida. Não porque eu respiro, mas porque Ele respira em mim. Então o sopro agora assopra vida em mim. Olha que coisa linda, é glorioso. É o sopro no pó. É o encontro, né, do eterno com o temporal. É o encontro, né, do sobrenatural com o pó, com o material, com o tangível. Então, pelo que eu entendo que a Bíblia fala, essa nova criatura, esse filho amado de Deus, essa filha amada de Deus, esse cristão, essa cristã, é essa pessoa que conseguiu essa junção, esse casamento desse eterno através do Espírito Santo de Deus, enviado por causa da fé no sacrifício de Jesus na cruz. E agora esse Deus é Deus Emanuel, é Deus conosco, é Deus comigo aqui nessa terra, que inclusive jaz no maligno. Então, se você observar, é totalmente contra a cultura. É o Deus Todo-Poderoso, Santo, Puro e Perfeito, o Eterno, fazendo uma viagem missionária e habitando nessa casa. Eu costumo dizer, né, que a terra era sem forma e vazia, era inabitável. Deus transforma ela numa casa. Aí Deus cria a humanidade. Então agora a terra vira a casa da humanidade. E Deus trabalha com a humanidade e transforma a humanidade na casa de Deus. Então é a casa na casa. Então você vê, é um Deus que procura uma habitação. É um Deus que quer reclinar a cabeça e reclina, né, e vem habitar em nós. Então agora quem vive aqui? Vive Jesus, através de nós. Então é uma revolução. É o envio, né, da geração de Deus, do povo eleito, da nação santa,
para uma terra que jaz no maligno. Então, nós somos missionários enviados, ainda que a gente não esteja envolvido em ministério. Mas nós somos enviados para essa terra para fazer diferença, para ser sal e para ser luz. Então, eu te pergunto, quando eu falo tudo isso, o coração da gente não enche? Enche ou não enche? Te pergunto, qual que é o tamanho da orientação sexual agora? Ela fica periférica. O problema é que a gente hiperfoca na orientação sexual. Então a gente olha para esse ser humano que está frustrado porque Deus falou que não gosta de algumas coisas e a gente fica com dó dele e não pergunta para ele o que ele pensa. E ele pensa, e ele sente, e ele decidiu, e a história é dele, não é nossa. Nós fomos inseridos nessa história. O problema é que o ser humano cresceu demais. Ele se acha demais. Ele botou Deus de lado e falou, fica quieto no seu canto, porque agora quem manda é nós. Perdeu o Playboy. Só que nós estamos falando de Deus. A gente fala de direitos humanos, a gente não fala de direito de Deus. E Deus é aquele que mais milita pelos direitos humanos. Quem mais tem respeito pela humanidade do próprio ser humano é o próprio Criador. Que fez com que Jesus veio como homem. Você consegue imaginar Jesus dentro de um corpo de mulher passando por uma vagina? A gente não fala sobre essas coisas. Mas acho que é o resgate, a redenção, acho que da própria humanidade. O próprio Cristo passando por tudo isso. E lá pelas tantas, ele morre, ressuscita e vem habitar agora de novo no humano. Então, o problema me parece ser que a gente não presta mais atenção na identidade. Então, quando Deus olha e vê vivo e morto, ele vê o morto como aquele onde ele ainda não chegou. Então é uma possibilidade. É um ser que respira, é um ser que casa, é um ser que faz filho, é um ser que vota, é um ser que lidera, é um ser que gera, que consome. Mas é um ser que ainda está morto. Porque vida não é respirar. Vida não é movimentar. Vida é o sopro dele em nós. Ele respirando através de nós. Agora, quando ele chega agora em seres que já têm uma história, que já têm uma memória. Seres que, inclusive, já têm maus hábitos. E bons hábitos também. Só que agora ele chega, por exemplo, eu converti aos 21 anos de idade aqui em São Paulo. Então eu sou uma bebê na fé num corpo de 21. Eu sou um bebê na fé, engatinhando na fé, com uma trajetória, uma memória de mulher de 21 anos, que já tem uma série um sistema de crença construído. Então agora vai começar uma batalha ferrenha dentro de mim, que é o que deve ter acontecido com todo mundo aqui, porque vem uma nova identidade conflitando, atritando agora com uma série de sofismas, uma série de enganos que eu carrego a meu respeito, que são as minhas falsas identidades. Então quem eu era antes? Eu era uma intelectual. Eu era uma racional. Eu era qualquer coisa. Que é o que uma pessoa morta poderia usar para se definir. Agora, quem eu sou quando Cristo vem? Agora eu sou filha amada de Deus. Está dizendo o quê? Você não é? Não, eu sou uma filha amada de Deus, que quando ele me olha, ele vê Cristo. Por isso eu tenho acesso a ele. Então, quando ele me olha, ele me vê santa, pura e perfeita, porque ele vê Cristo, ele não vê as minhas obras, ele vê de Cristo, que Cristo emprestou para mim. Então, sobe um perfume, né? Para Deus, ele aí fala o quê? Pode entrar, Andréia, você é minha filha amada. Não pelo meu mérito, mas pelo mérito de Cristo, que me emprestou a identidade dele. E eu estou escondida nele, então eu tenho um livre acesso. Só que eu continuo sendo o quê? Nessa vida, nesse mundo aqui? Uma pessoa engatinhando. Agora vai começar o quê? O meu desafio. De eu deixar Cristo crescer. Por isso que eu tenho falado muito sobre aquela ideia de que somos todos Maria. Quando você pega aquela ideia de Maria recebendo a notícia de que o Espírito Santo a envolveria e no ventre dela estava nascendo Cristo. Só que você não vê Maria para sempre grávida. Aquele Cristo cresce dentro de Maria. Aquele Cristo sai de Maria. E ela é conhecida, e ela mesma fala, né? Que ela vai ser bendita para todo sempre, por todas as gerações. Por que ela é bendita? Não é por causa dela, é por causa daquele que estava nela e que cresceria e sairia dela. Então eu acho que a gente perdeu essa ilustração. Cristo veio para dentro de nós, então somos vivos agora. Só que a minha pergunta é, somos maduros o suficiente
para a humanidade olhar para nós e falar, eles sabem lidar com as coisas desse mundo. Cristo está maduro dentro deles. Cristo está vivo dentro deles. Então aí me parece que a gente se perde. Porque a gente olha, só que a gente continua tendo um olhar como se Deus estivesse fora. Como se Deus estivesse dando alternativas horríveis para nós. Deus não está pedindo para o homossexual ser hétero. Ele não vai pedir isso. Você não vai ver na Bíblia um mandamento. Vinde a mim, né? Não é isso. Vinde a mim os homossexuais e eu vos heterossexualizarei. Você não vê isso. Vinde a mim os cansados e eu vos aliviarei. Você não vai ver, por exemplo, 1 Romanos 6, de 9 a 11, quando fala, não se deixe enganar, os perversos não herdarão o reino de Deus. Né? Vocês não sabem que os perversos não herdam o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem morais, nem idólatras, nem homossexuais ativos e passivos herdarão o reino de Deus. É uma lista enorme. E ali está escrito o quê? Assim foram alguns de vós. Por que foram? Porque não são mais. E por que não são mais? Porque aquela identidade não os define mais. Agora você vê em seguida no versículo. O que aconteceu para a identidade deles mudar? Será que é porque os gays casaram com mulheres? Será que é porque... O que aconteceu? Aí você vai ver a explicação. Porque foram lavados, santificados, justificados no Espírito, no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então o que você vai ver? Foi uma mudança de orientação sexual ou foi um casamento com Cristo? Então a gente tem que parar de hiperfocar, porque a gente fica numa autocomiseração, numa dó, e olhando, entendeu? Com um olhar, sabe, a gente fica vitimizando as pessoas. Cristo resgatou as pessoas das falsas identidades. Você pega ali a grande comissão, ide por todo o mundo, ide fazer discípulos de todas as nações. Em seguida, o que está escrito na grande comissão, que saiu da boca de Jesus? Batizai. Batizai no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu te pergunto, por que Jesus foi lembrar de batismo na grande comissão? Para quê? Faz algum sentido? E de fazer discípulos. Tá, e agora? Agora o quê? Batizai. Batizai? Aí você vai lembrar. O que significa batismo? Mergulhar, sepultar. Então o que Jesus está falando? Quando vocês forem fazer discípulos, não é de vocês, é de Cristo. Lembra de uma coisa, enterrem os mortos em Cristo. O problema é que a gente está querendo mudar o morto. O morto a gente tem que enterrar. Enterrar em Cristo. Para daí vir algo novo. E aí em seguida o que Jesus fala? Depois de batizar, ensina-os a guardarem tudo o que eu vos tenho ordenado. Olha que coisa linda. Então agora enterrou em Cristo. Só que daí ressuscita com Cristo, ressuscita novo. O que ele tem que aprender agora? A guardar tudo que sai de Cristo. Ou seja, é você agora conseguir aplicar nesse mundo tudo aquilo que Cristo fala que a gente é. Então, qual que é o problema, me parece? Que eu acho que é o sofrimento da gente. A gente continua, a gente experimenta o Evangelho, a gente anuncia a graça, né? A gente diz que crê na graça e tudo isso, que é pela fé, né? Por meio da graça, maravilha. Só que no final das contas a gente fica angustiado porque daí a gente quer que as pessoas cumpram a lei. Só que a gente descobre o seguinte, a gente não consegue, a lei mostrou uma coisa para nós não temos competência para cumpri-la, não é isso? A lei veio para provar o seguinte, vocês não dão conta. Tem que ser através de alguém, só tem um que deu conta que foi o Senhor Jesus. Então ele cumpre essa lei em nós. Agora o que ele quer? Que a gente viva, não é mais a minha vida, porque eu não tenho nem vida para viver, mas é que eu morra, que eu abra mão de mim por completo e eu deixo o próprio Cristo viver através de mim. Então, quando eu converto a Cristo, que é a chance que eu tenho de, pela primeira vez, ser a Andréa que ele sonhou que eu fosse. Porque se dependesse de mim, eu ia viver a Andréa do jeito que eu sempre vivi. Baseada nos meus desejos, que me levavam para a morte. Quando Cristo vem e me enterra nele, ou seja, aquela Andréa não existe mais, ela foi crucificada. Só que eu fui crucificada em Cristo. Quando ele ressuscita, eu ressuscito junto. E quem ressuscita? A nova Andréa. Santa, pura e perfeita, que tem lutas porque habita num corpo, que tem uma memória, que me leva para as coisas do mal, mas que também habita em mim o espírito de vida e que me empodera para eu fazer aquilo que eu não dou conta sozinha. Te pergunto, qual que é o tamanho da luta da orientação sexual agora? Você nem lembra dela. Aí você fala assim,
Mas o que você está falando, então, se aplica para todo mundo. Exatamente. A angústia de um grupo é a mesma angústia do outro. O que vai mudar é o objeto de desejo. Como fala lá em Tiago. O que fala lá em Tiago? Que nós somos tentados pelas nossas próprias paixões. E essas paixões, elas nos arrastam e nos seduzem. E o pecado, quando isso aí gera o pecado, isso aí acaba gerando também o quê? A morte. Faz alusão a qual tipo de tentação? Não faz diferença nenhuma. Paixão é paixão. Nesse mundo a gente vai aprender a se apaixonar pelos nossos ídolos. Nós vamos ficar com dó, porque agora a gente vai abrir mão de ídolo? Você vai ver a luta de um dependente químico, a luta de um alcoolista, a luta de um cara viciado em nicotina, a luta de um viciado em trabalho, a luta de alguém que, sabe, de um incrédulo. São lutas, cada um tem as suas paixões. Agora a gente escolheu ter dó de alguns grupos. Deus já resolveu o problema desses grupos. A questão agora é o seguinte, é fé. E fé implica renúncia. Só que é renúncia do quê? Nossa, Deus é cruel. É renúncia daquilo que é gostoso, mas gera morte no final. Resultado, você está fazendo uma ótima troca. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que mais do que tentar responder a demanda de um grupo, a gente tem que voltar para o Evangelho. O que o Evangelho está falando para nós? Anuncia a reconciliação de mortos com Deus, e eles vão experimentar a vida. Agora, qual que é o trabalho dessas pessoas que estão convertendo? Desses caras que estão dentro da igreja, que tem a questão? Eles têm que crescer na fé. E o que significa crescer na fé? Significa que agora, tudo que eu penso a meu respeito, a respeito de Deus e do outro, tem que ser confrontado com as Escrituras, com o padrão, inclusive relacional, que vem de Deus. O jeito que a Trindade funciona é o jeito que eu devo funcionar. Você consegue ver ressentimento entre Pai, Filho e Espírito? Manipulação? Inveja? Você consegue ver? Raiva contida? Então, se não tem na Trindade, esse é o padrão. Não é para ter na gente. Agora, o que é curioso? Pasmem vocês. Quando uma pessoa se abre para o Evangelho, isso inclui os homossexuais. Quando eles param de se ver como homossexuais e começam a se ver como filhos amados de Deus, que têm lutas como todo ser humano tem, e a vida deles é confrontada pelo padrão de vida, de relacionamento que há na Trindade, e eles começam a se submeter a esse padrão, ou seja, se tinha ressentimento, agora há perdão. Se tinha falta de limite, agora tem limite. Você vai ver que tem limite na Trindade, não tem? Cada um tem a sua própria identidade, não tem? É um manipulando o outro, um passando em cima do outro? Não é. Você vai ver quem é Jesus, quem é o Pai e quem é o Espírito Santo. Muito claramente, todos numa harmonia. Então você vai ver, aquele é o padrão. Então, se é para viver assim, eu vou vivendo, o que você vai vendo? A fissura, o descontrole, o desgoverno, a dependência emocional, o vício sexual que muitas vezes surge, não é só na vida de pessoas da homossexualidade, mas de qualquer outro ser humano. Isso aí vai o quê? Vai diminuindo, vai enfraquecendo a ponto de aquilo que era um Deus caiu. Aí você começa a ver pessoas, inclusive, se sentindo livres para experimentar outras coisas. Quem não conseguia ser fiel pela primeira vez, um homem que talvez fosse viciado em sexo, era viciado por garota de programa. Pela primeira vez ele começa a descobrir quem ele é, ele começa a descobrir o que é o verdadeiro masculino, porque ele está aprendendo isso na Bíblia, no caráter de Deus. Ele está vendo como é que é ter limite, como é que é ter relacionamento saudável. Aí ele começa a descobrir que ele pode ter, inclusive, domínio sobre o desejo dele. Aí ele descobre que ele pode amar. Aí ele descobre que tem uma pessoa que é compatível com ele. Quando ele se vê apto, pela primeira vez, amar uma mulher, não usar e ser fiel a ela. Porque ele é fiel a Deus e ele é fiel a ele mesmo. A gente vê isso acontecer. Isso não é um milagre? Você vê pessoas que eram governadas por substâncias químicas. E lá pelas santas elas começam a ser confrontadas pelo padrão das Escrituras. Que agora o vazio que elas sentem, o desespero que elas sentem, o estresse, a preocupação, a raiva, elas não precisam aliviar numa boca. Elas podem aliviar onde? De outras formas, abrindo o coração, sendo honestos, falando a verdade, procurando ajuda, tendo cuidado consigo próprios, né? Colocando limites. Tudo para padrão bíblico. Quando você vê, o poder daquela dependência química começa a rachar na vida da pessoa. Aquilo que era um ídolo, como uma pedra de crack, uma carreira de cocaína, um cigarro de maconha, uma cachaça,
começa agora o quê? Minimizar. Isso vale também para a homossexualidade. Então as pessoas, elas mudam quando o evangelho começa a chegar na vida delas. O problema é que a gente, acho que não fala mais sobre o poder do evangelho. Com isso a gente vai ficando excessivamente humanista. Não é humano, é humanista. E a gente vai mudando o nosso credo para poder o quê? Ser inclusivo. Compreende? E eu acho que aí é irresponsabilidade nossa. A gente não está fazendo o nosso papel. Porque a gente tem que anunciar uma terceira via. E essa terceira via é o sangue de Jesus sendo derramado e o corpo de Jesus sendo partido. Ele já deu problema, resolveu o problema da gente com a eternidade, mas ele também resolveu o nosso problema nessa terra. É isso que eu acho. O que vocês poderiam contribuir? Eu acho que super impactante e para mim resolve muito, assim, fiquei pensando em muita coisa, porque na verdade muito da minha angústia vinha daquilo que você colocou, que a gente fica presa nas duas vias. E realmente eu falo, putz, eu não posso mudar a palavra, não posso mudar Deus, a palavra diz que é isso. Por outro lado, eu não consigo me encaixar nessa postura, não. Você, para ser, então, cristão, você vai ter que ser heterossexual. Então, também, assim, né, você tem que... Eu acho que isso, nossa, me fez pensar muito e eu acho que resolve bastante, mas cai naquilo que foi a sua experiência com né, o seu amigo também, que, assim, eu acho que eu até conseguiria e me trouxe muita luz pensar dessa forma. E consigo, eu tenho grandes amigos, né, que são homossexuais, mas aí eu não consigo levá-los para a minha igreja, porque não é essa a visão. Aí entra nesse nó, né, eu consigo lidar e pensar, resolvo até ter, apesar dessa angústia, eu consigo lidar, mas aí entra no nó de como as nossas igrejas, como a gente tem pensado sobre isso, que também enfim, é a questão que você trouxe inicialmente, e na verdade, muitas das questões que a gente tem discutido aqui, no curso de missão integral, eu não consigo viver na minha igreja, eu não consigo levar. Então, na verdade, muitas das coisas que eu tenho vivido como cristã dentro dessa visão da missão integral, eu tenho vivido fora da minha igreja, com outros grupos, em reuniões familiares, em reuniões no trabalho, discussões assim individualmente, mas é difícil muitas coisas ainda dentro da própria igreja, não só a questão da sexualidade, mas outras visões do evangelho. Só acrescentando, na verdade, eu até comentei isso em uma outra aula aqui, que é interessante pensar por que a igreja hoje não consegue, né, não sei se não consegue, ou não quer, ou não tem essa visão, enfim, né, não proclama isso, né. Eu acho que tem muito, um historiador, né, eu acho que assim, eu vejo muito a questão muito, no mundo pós-Revolução Francesa, né, assim, a Europa, a igreja, ela tinha um papel público muito forte que gerava guerras, né, tinham guerras de religião na Europa, por visões equivocadas, entendemos, do cristianismo, né? E o mundo pós-Revolução Francesa, ele meio que exilou a igreja para o espaço privado. Né? A igreja ela não deve mais lidar com essas questões. Né? A igreja vira uma coisa de fórum íntimo. Né? Então, e a igreja, de certa forma, ela abraçou isso. E o que é a grande pauta das igrejas? É essa intimidade sexual. Então, quando você fala assim, poxa, por que nós trouxemos essas questões na sua fala, que você mesmo deixou claro desde o início que não era o ponto importante? Porque é a fala que a gente sempre escuta nas igrejas e é o meio pelo qual quem está fora da igreja ouve falar dos evangélicos. Né? Porque a igreja ela se acomodou nesse espaço e, já que a igreja só cuida da intimidade, que coisa mais íntima do que a sexualidade? Então, a igreja virou a guardiã da sexualidade das pessoas. Né? Então, a ponto de você ter deputados evangélicos que querem debater sobre a sexualidade dos outros, né? Assim, aí eu acho que é o que você falou, o que a igreja está proclamando, né? Que ela não está proclamando, né, a mensagem correta, né? Então, a partir desse desvio, chega-se ao que nós temos hoje, né? Eu acho bem interessante que, acho que o que nos trouxe aqui, né, é mostrar que, independente da denominação, ou da placa, ou do sistema, o Senhor ele faz um movimento com a igreja dele, que independente dos nossos limites territoriais, ele faz. E isso é a prova disso. Então, acho que está na hora de todos nós também nos posicionarmos, porque a gente tem esse costume do tipo assim, o teu amigo quer ir à igreja, o meu irmão não se sente à vontade. Pelo contrário, meu irmão vai direto nos cultos, o que tem de gay lá nos cultos, cara, de homossexuais, e
maravilhoso. Porque o que eu estou aqui? Eu pastoreando uma igreja, eu estou fazendo o que aqui? Tendo a liberdade de, independente da denominação, eles me dão, só eu não falar heresia. E se eu não fazer heresia, tá ótimo. Então, eles me dão liberdade de pregar, eu prego. Estejam lá. Mas eu acho isso, quando Jesus ele falou assim, olha, vocês vão receber virtude, vocês vão ser minhas testemunhas. Acho que os testemunhas de Jesus, eles estão aí, estão fazendo a obra pelo Espírito e estão avançando. E a gente tem a prova disso aqui, dos ministérios que o Senhor levanta e não das placas que Ele vem levantando, né? E eu acho que está na hora da gente querer parar de levar as pessoas para a igreja e levar Cristo para as pessoas, sabe? E aí elas serão igrejas. Aí acho que a igreja tem que fazer esse movimento, porque a gente quer trazer elas para o ambiente de reunião, para dentro do ambiente de reunião ela aprender a ser cristã. Eu acho que o movimento é o contrário. A gente leva Cristo para as pessoas e Cristo traz as pessoas e forma a sua igreja. Eu acredito mais ou menos nisso. Eu lembrei de um caso aqui, de um rapaz que estava sendo aconselhado lá numa das nossas escolas. E esse rapaz é crente, membro de igreja evangélica, é um cara com convicção de chamado missionário. Veio fazer a escola conosco e veio ser aconselhado. Por quê? Porque ele tinha uma questão que incomodava muito. E ele chegou para o aconselhamento e ele falou assim, olha, eu tenho convicção dessas coisas, que eu nasci de novo, que eu sou filho de Deus, que eu tenho o chamado missionário. Eu sei que eu tenho atração homossexual, mas eu escolho não viver a homossexualidade, pelo que eu entendo da Bíblia. Mas eu quero trazer uma coisa aqui para o aconselhamento. Eu ainda sonho encontrar um príncipe encantado. E não adianta eu fazer não adianta eu enganar Deus e me enganar, e eu quero resolver isso, porque eu ainda sonho. Eu ainda sonho encontrar um cara que vai me amar, sabe, que vai me assumir, que vai querer casar comigo, que vai casar comigo, que vai querer morar comigo, que vai querer, sabe, tomar banho comigo, dormir comigo, que vai querer me bancar. Eu ainda sonho encontrar esse homem. E não adianta eu fazer tipo. Então eu quero trazer isso aqui para vocês. E o grupo ouviu. E o grupo aconselhou. No final, eu fui trocar ideia com esse rapaz. Eu virei para ele, só fiz uma pergunta. Falei, você quer encontrar esse príncipe ainda? Ele falou assim, André, eu quero. Você me desculpa a honestidade, mas eu quero. Eu falei, não entendi. Então vou te fazer mais uma pergunta. Você não encontrou, não? Ele falou assim, não. Nunca viveu homossexualidade. Eu falei, vou te perguntar de novo. Você não encontrou esse príncipe ainda? Ele falou assim, não. Eu ainda sonho em encontrar. Acabei de falar aqui. Vou perguntar de novo. Você ainda não encontrou esse príncipe? André, acho que você não está entendendo. Eu não encontrei. Eu falei assim, não, acho que você que não está entendendo. Você não encontrou um príncipe, um homem, que ame você, que case com você, que durma com você, que tome banho com você, que diga que te ama, que faça tudo, né, que você precise para existir com dignidade. Sabe? Que durma com você. Você não encontrou, não? Ele virou e falou, eu já encontrei, né? Eu falei, não? Eu falei assim, eu já encontrei. Eu já tenho Jesus que faz tudo isso por mim. Então, o que eu estou vendo? Que aquela cilada de Satanás, desde Gênesis 3, funciona até hoje. Quando ele chega para Eva e traz a seguinte proposta. O que Deus falou sobre isso aqui? Falou para a gente não tocar nem comer, porque se a gente fizer, a gente morre. Satanás na cara dura vira e fala o quê? Mentira. Não morre. Aliás, sabe por que ele não quer que você coma? Porque se você comer, você vai se tornar igual a ele. E ele não quer. A bonita vai lá e come. Vai lá e dá para Adão e Adão come. Final da história. O que a gente acaba concluindo? Que a humanidade desde o começo, por meia dúzia de palavras de mentira, ela passa a acreditar que ela tem que fazer alguma coisa para ela se tornar alguém. Ela tem que fazer para ser. Como se ela ainda não fosse. Porque Satanás promete para ela uma coisa que ela já era. Ela já era igual a Deus.
Ela não era Deus, mas ela já era igual a Deus. Feita a imagem e semelhança dele. A criação deve ter olhado para Adão e Eva e ter falado, Deus? De tanta semelhança. Porque era a glória de Deus na terra. E lá pelas tantas, um mentiroso vem, certo? E oferece o seguinte, se você fizer isso, você vai se tornar igual. A lógica do fazer para ser começou. Funciona até hoje. E convence Eva de que ela não tinha o que ela já tinha. Você vê o poder de uma mentira. Então o que eu acho que a gente precisava? Se familiarizar mais com a verdade, porque só quem anda com a verdade consegue farejar uma mentira. O problema é que hoje, verdade e mentira para nós virou a mesma coisa. Por quê? Porque a gente não anda mais com a verdade. E a verdade não é um conjunto de ideias, a verdade é uma pessoa. A gente não anda mais com a verdade, como Adão andou com Deus. Adão andou com Deus. Ele conheceu a verdade. Aí hoje a gente não anda mais com a pessoa verdade, a gente não conversa mais com a pessoa verdade, a gente não ouve mais a pessoa verdade. Aí a gente vai ter sensibilidade para farejar a mentira? Não. Aí a gente bota todo mundo no mesmo sistema de crença e fala, eu sou evangélica, engajada, que acredita na verdade e na mentira. Ah, palhaçada. Como que Jesus vem resgatar qual noiva? Ela é uma mistura. E ele é digno de ter uma noiva à altura dele. Então como que Jesus vem? Como que o pai libera o filho para vir resgatar a sua noiva? Uma noiva que nem sabe quem ela é. Quem você é, minha filha? Quem é você, noiva de Cristo? Oi? Misturada com as coisas desse mundo. Porque ela não caminha mais com a verdade. Então, se você parar para pensar, o que a gente precisa não é entender de sexualidade, é entender de Bíblia. Do que a Bíblia fala sobre nós, do que a Bíblia fala sobre Deus, do que a Bíblia fala, sabe, sobre o outro. E é basicamente o que? O primeiro e o segundo mandamentos. Recebeu o amor de Deus, que daí eu amo ele de volta. Quando eu amo ele de volta, ele me devolve esse amor agora para eu amar a pessoa mais difícil, que já me deu mais trabalho, que não é o próximo, sou eu. E na medida que eu me amo, eu estou pronto para amar qualquer ser humano. Porque olha, se eu amo a mim mesma, estou pronto para amar todos vocês juntos. Porque a pessoinha que me deu trabalho fui eu, viu? Isso vale para cada um de nós. Se eu observar, tem muita coerência, muita harmonia, né? Só que a gente acaba se perdendo. E é uma pena. Porque daí você vê o tanto que a gente fica inoperante. Aí procura a gente, é como procuraram, né? Jesus. Ah, Jesus, falaram que esse demônio aqui, ó, não sai. Aí você fala, isso é coisa lá de trás? Não. A gente fazendo evangelismo, em 2004, perto lá da rodoviária de Vitória, eu estava nessa madrugada, nesse evangelismo, ninguém me contou. Eu lembro do dia, lembro da hora. Uma travesti foi abordada. E lá pelas tantas, os meninos da nossa equipe perguntaram. Porque essa travesti virou e falou assim, vocês estão de parabéns pelo evangelismo, viu? Aí os meninos falaram assim, como é que você sabe? Eu disse, porque eu sou crente desviada da igreja tal. Cresci na igreja. Aí os meninos olharam a travesti e falaram assim, por que você abandonou a igreja? Por que você abandonou o Senhor? Não abandonei o Senhor, não, eu amo o Senhor, eu amo a igreja. Só que os irmãos da igreja falaram que esse demônio que tem em mim é tão forte que só Jesus vai conseguir expulsar quando ele voltar. Eu estou esperando. O pior é quando eu conto isso em igreja que o povo ri. Acho engraçado. Acho engraçado ter uma fé misturada que é inoperante, sendo que Jesus conta uma história semelhante lá atrás, só não era com travesti. Mas era com uma pessoa que ouviu a mesma resposta. É um super demônio. Que tem que esperar, então, esse Cristo voltar para dar conta. E Jesus vira e fala o quê? Homens de pouca fé. Então, nossa crise de incredulidade está aí, ó. Está instalada. A gente não crê mais e não crê mais. Porque a fé vem pelo quê? Ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A gente ouve tudo quanto é palavra, menos a de Deus. Então, a gente não tem fé no que Deus fala. A gente não sabe o que Ele fala. Agora, não é falta de reunião. Não é falta de programa evangélico na TV. Não é falta de Bíblia espalhada nesse Brasil. Qualquer hotel que você vai tem Bíblia. Né? Qualquer buraco que você enfia, você tem Bíblia. Mas é falta do quê, então? Porque falação a gente arruma. Impressão de material a gente tem. Mas qual tem sido o conteúdo daquilo que tem chegado aos nossos ouvidos? Porque baseado no que a gente ouve, a gente crê. Esse é um fenômeno sobre a humanidade. Ela ouve, ela crê. Né? O problema é que tem Deus que fala, mas tem um diabo que é o pai da mentira. E uma mentira só tem poder se alguém ouve e crê. Então, enquanto tem um Deus que quer falar a verdade,
também tem um diabo que quer falar mentira. E a gente tem que saber que isso está acontecendo. Nós vamos ficar com qual voz? Aí muda a história, não muda? Aí dá vontade da gente pregar o evangelho, não dá? Porque é poder para a salvação. E a gente tem visto coisas maravilhosas, tá? Eu sou testemunha, eu sou uma pessoa muito otimista a respeito da igreja no Brasil. Pasmem vocês. Sei que tem muita gente que a gente teria aqui uma lista de coisas para pontuar e dizer o que ainda falta. Eu sei disso. Mas eu também sei que tem muito joelho que não se dobrou a Baal. Sei que existe um remanescente nessa terra e nesse Brasil. Tem muito homem de Deus de igreja minúscula e igreja gigante. De igreja pentecostal, neopentecostal, a igreja histórica. Tem muito homem e mulher de Deus que ama o Senhor Jesus e que está aberto ao Espírito Santo de Deus. Coisas lindas estão acontecendo ao redor deste país. Muito do que a gente está vendo, acho que é resposta de oração. De leis até mais justas, sabe? De denúncias, de números. A podreira está vindo à tona porque é um movimento, acho que da verdade, inclusive. Tem muito a ser feito, mas eu quero testemunhar também. O Avalanche é uma testemunha do quanto que a gente tem recebido, do quanto a igreja tem mudado, e a gente vê isso, pelo tanto, não é de menino problemático só que está sendo enviado pelo líder para fazer escola com a gente. Mas é do líder que está vindo para aprender, porque ele tem um olhar sobre esses meninos e meninas. Então isso me dá muita esperança. Ver cada vez mais, por exemplo, nos congressos do Êxodo Brasil, o número crescente de pastores e pastoras, querendo entender a sexualidade humana. Ficando lá os 3 dias, indo de oficina em oficina, plenária em plenária, sabe? Tentando fechar depois seminários, porque não aguenta mais perder as pessoas da igreja. E chegar e falar, olha, chega. Lá em casa parece que está tudo bem, mas na casa dos outros não está, então eu não me conformo. Eu quero saber por que o meu povo está sofrendo. Então a gente é testemunha que tem havido isso. Hoje, quem trabalha com sexualidade no Brasil não tem agenda para fechar. Tanto de gente, de tudo quanto é denominação que está pedindo esse tipo de conversa aqui sobre a sexualidade humana. Isso, 20 anos atrás, talvez seria impensável. Então, muito disso eu vejo foi uma conquista, por exemplo, que teve participação dos ministérios alternativos, as igrejas alternativas, a igreja da malucada, que foram os primeiros lugares, por exemplo, onde eu palestrei. Que era a igreja da galera tatuada, da galera pierçada, da galera colorida, da galera que era tratada às vezes como satanista porque não tem cara de crente. Mas eles estavam lidando com as dinâmicas, com as demandas da sociedade, a vida como ela é. Foram os primeiros que abriram seus espaços para a gente falar sobre sexualidade. Hoje você vê as grandes denominações, as igrejas que eram as mais fechadas hoje se abrindo. Então você fala de tudo quanto é denominação, aquela que você não imaginaria. E agora são os maiores propagadores, inclusive, da mensagem, onde você tem livre acesso. Para falar de violência sexual, de vício sexual, de pornografia, de homossexualidade, do que você quiser. Sexo oral, sexo anal, abuso, exploração sexual, violência doméstica, racismo, você fala de tudo, porque tudo isso tem a ver com sexualidade, porque tem a ver com relacionamento. Então eu quero, deixar também uma mensagem de esperança. Porque Deus escolheu trabalhar através da igreja. E Deus não desistiu da igreja. Minha pergunta é, nós desistimos de nós mesmos? Então eu escolho não desistir da igreja, porque eu sou parte da igreja. A minha pergunta é, o que eu vou fazer com esse senso crítico que a gente tem? O que nós vamos fazer? Porque eu acho que a gente tem que transformar isso em projeto a favor da própria igreja. Porque uma vez a igreja sendo relevante, ela é relevante não é para ela, é para o outro. E a cidade ganha com isso. Né? A zona rural ganha com isso. A floresta ganha com isso. As águas, os rios ganham com isso. Os mares ganham com isso. Porque o reino de Deus vai chegando. Então eu tenho muita esperança, sabe? E eu quero, encorajar quem estiver aí ouvindo. Para que não desista da igreja do Senhor Jesus. Não tem instituição na terra com a mesma capilaridade que a igreja do Senhor Jesus tem. Na igreja do Senhor Jesus, você entra em qualquer lugar. O hospital, você entra, né? A igreja está ali, está no hospital, ela está no presídio, né? Ela está na comunidade, ela tá na faculdade, ela está na empresa, ela está até na igreja.
Olha que sensacional. Então, a gente tem que cuidar desse povo, para esse povo crescer, para esse Cristo que há nesse povo crescer, se desenvolver. E aí, com isso, Cristo, né, crescendo, a Bíblia fala que ele crescia em graça, estatura e sabedoria diante de Deus e dos homens. Não adianta, o sistema vai ser influenciado, os outros vão notar. Há Cristo aqui. E aí o mundo não é mais o mesmo. Amém? Vamos fazer um apelo? O que vocês acham? Nada. Glória a Deus. E aí, Daniel? O que você tem a dizer? É isso mesmo. Legal. Assim, então, a gente é uma agência de missões urbanas, a gente começou em 2004 lá em Vitória. E é engraçado, porque o Avalanche só subsistiu todos esses anos por causa de uma palavra que veio de Deus. Porque senão a gente já teria sumido há muito tempo. Está lá em Jeremias 51, de 11 a 14, que fala basicamente assim: afiai as flechas, preparai os escudos, colocai homens de sentinela, colocai homens de tocaia, porque o Senhor jurou pelo seu próprio nome que enviaria guerreiros de longe para ajudar na batalha contra as muralhas da Babilônia. Trecho forte, né? Que basicamente é um comissionamento, para um ajuntamento, para que a gente se prepare e a gente marche contra todo tipo de expressão babilônica nessa terra. Por isso que eu acho que a gente trabalha nas áreas que trabalha. Se dependesse de nós, a gente não trabalharia. Mas porque a gente entende que tem expressão babilônica nas cidades, na política, nas artes, na comunicação, na sexualidade, né? Na criação, né? Nas nações, a gente precisa se posicionar e marchar. Mas levar o quê? Porque dar de dedo na cara do outro, desconstruir o que o outro tem, não botar nada no lugar é muito fácil. Agora a questão é ir e propor algo melhor. Aí é o desafio. Mas para eu propor algo melhor, eu tenho que conhecer o que existe. Então a gente vai estudar o que existe. E aí propor algo melhor, baseado no que está escrito na palavra de Deus. Então a gente tem vários treinamentos, né? E em geral são de 20 dias. E aí, para você conhecer, você entra no site do Avalanche, com avalanchemissões.org. As pessoas, de repente, se interessam por algum dos cursos. Se interessar, preenche um formulário, envia para nós, a gente lê, ora a respeito e dá um retorno. Uma vez sendo aprovado, vem e mora conosco durante esse período, porque a gente oferece hospedagem. Não são treinamentos feitos para ricos, onde você tem que ir, né, vender uma córnea para fazer uma escola. Não. São treinamentos feitos para o cristão brasileiro, inclusive pobre. Custa em média R$1.000 o tempo todo. Para morar, estudar, comer. Pô, num centro de cidade. Tá razoável, né? Dá para se programar. E são escolas de 20 dias. Então a pessoa vem e fica imersa numa base missionária urbana, né, no centrão de Vitória, e tem acesso a uma grade que não contempla somente aulas, mas ações de rua, trabalhos práticos, talvez desenvolvimento de projeto, uma carga de leitura, alguns filmes, né? Então hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, a gente tem uma frequência, né, de intercessão, a gente tem uma frequência de intervenção urbana. Então a gente levanta algumas bandeiras, né, em geral, no campo da intervenção, a gente faz intervenção de combate, de enfrentamento à corrupção, degradação ambiental, uso e abuso de drogas, a questão do HIV e da AIDS, racismo, exploração sexual, tráfico humano, violência sexual contra criança e adolescente e também violência doméstica. Então, a nossa equipe vai para a rua para sensibilizar a sociedade a respeito disso. Certo? Só que a gente também tem uma agenda boa de evangelismo. Então, hoje, por exemplo, a gente tem acesso a inúmeros prostíbulos.
para evangelismo, com a bênção dos cafetões. E quando a turma chega, os cafetões já falam, sai todo mundo dos quartos, vem todo mundo que o pessoal aqui vai fazer uma oração. Proíbe todo, para tudo, para. Vem, cadê as meninas? Elas precisam de oração, faz bem para elas, vem. Quem explica isso? Ninguém, só Deus. Livre acesso aos prostíbulos. A ponto de chegar lá em prostíbulos, de repente, as cafetinas chegaram e falaram assim, ou as meninas mesmo falarem, vocês esqueceram da gente. Vocês não podem esquecer da gente, vocês têm que voltar, a gente precisa de vocês. Consegue imaginar isso? Então, assim, a gente está vendo que a cidade está escancarada para o povo de Deus. Mas o problema é que o povo de Deus está lá, mas não tem visão, porque a cosmovisão ainda está dualista. Então eu sou evangélico domingo no culto. Aí depois eu vou tocar a minha vida. Minha vida de psicóloga, minha vida de professor de história. Não, nós somos todos enviados pelo Senhor. É Cristo vivendo através de nós onde a gente for. Então está todo mundo no campo missionário. Se a gente tiver o olhar, né, acho que esse olhar a gente vai conseguir ministrar, apresentar o ministério de reconciliação que Jesus deixou para nós. Eu creio nisso. Então, assim que funciona. Aí a gente tem outras atividades, né? Porque tem, por exemplo, um festival de arte que vai rolar agora no final de janeiro, que é muito legal. E é um festival que reúne artistas cristãos e não cristãos em torno de algum tema. O tema desse ano é gente. Gente? Nem lembro se é gente, acho que foi do ano passado, não lembro mais. Mas tem um tema específico de cada ano. E aí, em cima desse tema, os artistas apresentam os seus trabalhos. E aí tem muito diálogo de gente cristã com não cristã. Aí nesse meio vão rolar outras coisas também, né? Performances, bandas, vai ter um encontro de igrejas de rua, vai ter o aniversário de um ministério, ceia, isso tudo no centro da cidade, aberto para a população. Então são algumas atividades que a gente desenvolve. Então assim, eu convidaria, né, vocês para entrarem no site, para uma hora fazerem uma visita. É uma agência de missões urbanas, pioneira aqui no Brasil. E é um espaço onde circula muita gente cristã, obviamente, porque é um projeto focado para treinar cristãos para enfrentamento de problemas urbanos, mas aberto a muito diálogo com pessoas de outros credos, de outras expressões também. Então circula muita gente e a gente procura servir a cidade. Então hoje a gente está dentro do Conselho Municipal de Turismo, dentro do Conselho Municipal de Direitos Humanos, a gente participa do Fórum Araceli, que é o Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente. Participa também da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente. E a gente executa algumas funções na cidade, tipo assim, o Maio Amarelo, que é o Maio de Combate à Violência no Trânsito, a gente que executa para a Guarda de Vitória e de Vila Velha. Então é uma forma da gente servir à cidade. E é muito legal, porque hoje os equipamentos contam conosco. Então a gente vê que é uma tentativa da gente, né, viver essa missão integral que Jesus deixou para nós. É isso. Mas tem inúmeros desafios, um monte de defeito ainda para consertar, e a gente precisa muito de suporte. Então quero convidar vocês para conhecerem, orarem, irem lá, ofertarem, enfim, engajarem. É mais uma expressão, né? Assim como Kairos, assim como todas as outras missões. E ministérios também. Beleza? Excelente aí, ó. Isso que é bom, ó. Acabamos da hora. Legal? Podemos fechar aqui? Pessoal bom? Aí, ó.